Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E se você estiver acompanhando esse vídeo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Assim, você nos ajuda a produzir mais material de qualidade para você. E hoje nós iremos conversar com o Félix Miranda, lá de Curitiba. Tudo bem, Félix? Tudo bem? Boa tarde. Como é que vai você, Bueira? Maravilha? Eu vou muito bem. Grato por aceitar participar do programa, trazer sua partilha das suas leituras. O Félix, ele é estudante de teosofia há mais de 40 anos e ele é natural de Curitiba. E hoje nós iremos falar sobre uma obra, publicação da editora Teosófica aqui no Brasil, intitulada Ocultismo, Semiocultismo e Pseudo-Ocultismo. Obra de autoria da Anne Besant, que foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica. Esse título, né? Ocultismo, semiocultismo e pseudo-ocultismo. Ele é um título bem assim que pode causar confusão para quem não está familiarizado, né? O próprio termo ocultismo já é estranho para muitas pessoas, né? Muitas pessoas não sabem direito, afinal, o que seria ocultismo, né? O que está oculto, está escondido? Como é que funciona isso? Fala um pouquinho para nós sobre a diferença desses conceitos na visão da autora. O ocultismo, ele é uma ciência, né? Nós mexemos com algo que nós não vemos, por isso ocultismo. Nós estamos estudando algo que fica além da nossa percepção, isto é, não tem forma, não tem matéria visível, palpável, mas é muito potente. Então, os cientistas, os ocultistas, as pessoas assim que têm um pouquinho mais de experiência, têm alguns cuidados para lidar com tudo isso, né? Porque quando a gente é ocultista, a gente é um cientista. E ao desenvolver os conhecimentos, essas coisas todas, nós fazemos experiências. Então, um cientista físico, ele utiliza do material que está à mão, ele usa pipetas, ele usa microscópio, telescópio, ele tem uma porção de coisa que faz uma percepção, uma visão mais longa, mais completa, amplia. Esse trabalho de perceber as coisas mais perfeitamente, com mais realidade e chegar à verdade, nós usamos nosso próprio corpo, nosso próprio ser, para observar as coisas que são ocultas. Por isso, nós somos cientistas que procuram desvendar o que está oculto. Por isso, nós somos ocultistas, cientistas que procuram verificar a verdade no invisível. Então, precisamos ter assim uns desenvolvimentos de percepção que vai mexer com as nossas, com o nosso interior, com o nosso ser, com as nossas capacidades de perceber além. Então, nós não vamos ficar apenas no campo material, no campo físico, né? No campo mais palpável. Nós vamos além. Enquanto nós estivermos desenvolvendo esses conhecimentos no campo físico, nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto. E quando nós estamos desenvolvendo essas percepções, esses conhecimentos no campo oculto, aí nós estamos desenvolvendo a espiritualidade, a percepção interna do nosso ser. Quando estudamos
teosofia, o espiritualismo, de uma maneira mais profunda, nós vamos mexer com as coisas mais internas e também as externas, porque quando nós desenvolvemos determinadas forças, assim como ah, ah, essa clarividência possível, a gente vai mexer com determinados pontos cerebrais, como a pituitária, a pineal, né, essas glândulas que são essenciais. E se nós não estivermos muito bem equilibrados, o nosso caráter não for assim purificado, nós podemos ter alguma anomalia na nossa condução. A advertência que a Annie Besant faz nesse livro, Ocultismo, Semi-ocultismo e Pseudo-ocultismo, é muito importante, é essencial para que a gente tenha, assim, no nosso início, um certo cuidado ao lidar com essas coisas que são profundas, que são poderosas. Você vai mexer com coisas assim realmente poderosas, né? Então, ela diz aqui, ó, na própria capa do livro, porque não é um livro grandioso, um opúsculo, mas é de uma importância assim, a gente poderia dizer assim, esta é uma obra, porque é uma advertência assim que a pessoa deve ter em seus estudos, em seu progresso espiritual, ele deve sempre ter em mente que deve desenvolver um caráter, saber o que está fazendo. Então, ela diz aqui, ó, Annie Besant diz o seguinte: a prática de mágica e artes ocultas não é ocultismo, mas pseudo-ocultismo, uma grande perda de tempo e um obstáculo ao progresso espiritual. Existia, assim, quando eu era guri, e estava muito em voga o espiritismo, né? E o espiritismo, o kardecismo e etc., é muito sério, mas as pessoas gostavam de verificar as coisas assim mais mágicas. Começavam a trabalhar com copos e tal, e o copo anda para cá em determinadas letras e faz umas mensagens e tal. E é uma coisa assim, realmente interessante, né? Você não está acostumado que um copo funcione sozinho, mas dá. Mas aí não é você não está lidando com ocultismo, você está lidando com coisas que você não está sabendo o que é e nem quem está participando desse brinquedo. Porque para você é um brinquedo, né? E isso é perigoso, dá muito problema mental. Adiante, ela diz aqui: o ocultismo tampouco é uma visão intelectual da realidade espiritual. Esta é semi-ocultismo. As tendências do intelecto à divisão devem ser transcendidas para que se possa perceber a realidade una. Contudo, o semi-ocultismo pode ser um degrau para a verdade. Você vai conhecer uma série de coisas que são informações que enriquecem o seu intelecto. Mas, quando você vai mais fundo, você transita pelo intelectual, você vai se aprofundar numa percepção mais íntima, mais oculta. Você vai desenvolver conhecimentos que vêm do seu interior. E isso ocorre quando a gente está calmo, quando a gente está vivendo um momento de serenidade. Então, a percepção interna, ela é real, mas nós precisamos ter assim um cuidado, porque a nossa mente inferior, a nossa mente intelectual, ela acha que ela é que sabe das coisas e então interfere. Então nós precisamos ter assim momentos de meditação para a gente saber exatamente o que é informação intelectual e o que é informação espiritual, o que vem de dentro da gente. Essa percepção interna
que nos engrandece, nos capacita a ter essa percepção fina, essa percepção de uma verdade que ela é oculta para a nossa visão. E a multidimensional é essa percepção espiritual. Então, aqui, a observação da Annie Besant é a seguinte: o verdadeiro ocultismo é o estudo da mente divina, da sabedoria divina, da consciência divina operando no universo. É um chamado à percepção além das formas em direção à realidade interna. Ele envolve a transcendência do egoísmo e o desenvolvimento da natureza espiritual. O Félix comentou, né, também é chamado por outros autores de a ciência oculta, né? Então, o que diferenciaria da ciência acadêmica seria que a ciência oculta seria uma ciência interna, como ele disse, né? Então, que utiliza os nossos próprios sentidos internos e até o desenvolvimento de outros que desconhecemos, por isso ocultos, né? Enquanto que a ciência acadêmica ela se utiliza de ferramentas externas e é um conhecimento coletivo. Nós iremos agora para um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Félix Miranda sobre a obra Ocultismo, Semiocultismo e Pseudo-Ocultismo, de autoria Dani Besant e publicação no Brasil pela editora Teosófica. Félix, nessa ideia, né, de que existiria um ocultismo, um semi-ocultismo, ou seja, um quase-ocultismo, e um pseudo-ocultismo, ou seja, algo que aparentemente muitas pessoas acham que mas de fato não é. Me parece que a autora ela está querendo separar o joio do trigo, né? Ela está querendo separar o que é de fato do que é ilusório, né? Inclusive ela usa a terminologia que Blavatsky utiliza de artes ocultas, né? Fazendo essa diferenciação. Como que o estudante pode se focar no ocultismo sem cair nesses pseudos e falsos ocultismos que estão por aí disponíveis também, né? Pois é, o ser humano ele tem assim uma certa tendência a facilitar ser enganado. Parece que o ser humano ele tem uma certa um certo cansaço em pensar, mesmo não exercitando tanto o pensamento, né? Porque a única maneira, o grande instrumento do ser humano é o pensar. Quando o ser humano chegou a um determinado ponto em sua evolução, que ganhou, o que conquistou o poder de raciocínio, o poder de discernimento, o poder de escolha, ele foi brindado com um presente assim extraordinário. Mas parece que as pessoas não têm assim, não dão muito valor a essa arma que ele tem para evoluir nessa sequência de espiritualidade, porque a gente vive espiritualmente. Nós estamos com esse instrumento físico temporariamente para aprender uma série de coisas. E aí nós temos assim uma série de informações, uma série de opções que a gente pode adotar, né? E algumas delas são advertidas aqui pela Annie Besant que não são ocultismo, ou pseudo-ocultismo, né? Porque tem o semi-ocultismo, que é a ponderação que a gente faz intelectualmente sem nos aprofundarmos nesse ocultismo. Mas a gente
ponderações, tem muita gente que vai à igreja e tal, e pensa que existe algumas coisas assim extraordinárias, então ele fica ponderando e pode ser de vez em quando um certo degrau. E aí você já viu que o ser humano ele fica sempre à mercê de muitos enganos, porque nós só vamos desenvolver o nosso caminho quando nós fizermos esse caminho, porque nós é que temos que fazer essa caminhada, que é uma caminhada solitária. Nós podemos ser assim sociáveis, fraternos, desenvolver o amor, desenvolver sentimentos, porque todos são assim materiais de estudo, mas a caminhada é solitária. E essa caminhada tem que fazer com que o ser humano pense com toda a liberdade que ele dispõe de pensar. Então, um pensador livre, o homem é um ser pensante e deve ser um ser pensante livre. Não deve se ater a opiniões nem de demérito, nem de mérito, que possa modificar o seu comportamento, a sua maneira de ser. E sempre desenvolver assim uma maneira mais cortês de se relacionar com o outro, porque é um desenvolvimento da fraternidade universal. Sem fraternidade universal, nós entramos em guerra, brigamos com o nosso vizinho, o outro torce para um time que não é meu, então eu vou achincalhar a vida dele. Então, tem uma série de coisas que não levam a nada se você não tem essa qualidade de ser fraterno, de olhar o outro diferente, mas em unidade com você, né? Nenhum olho, por exemplo, que você tem, o olho esquerdo, ele é perfeitamente igual ao direito. Todas as coisas são diferentes no próprio corpo que forma-se, que é um exemplo de unidade, né? Imagine nossa humanidade que estão presentes na Terra hoje, né? Tem quase 8 bilhões de pessoas. Veja se poderia ter cabimento que duas pessoas fossem absolutamente iguais. Não tem cabimento. E seria uma pobreza, né? Você vê uma série de coisas iguais, ali se vê pobreza. Se você vê uma série de coisas diferentes, a riqueza, a profusão da sabedoria está intimamente ligada a essas diferenças, né? Mas então vamos além aqui, observar uns dados aqui internos da nossa obra, essa grande obra que é uma obra pequena, né? Ocultismo, semiocultismo e pseudocultismo. A Annie Besant ela fala aqui, na história do passado, quando o verdadeiro ocultismo era a vida do mundo, quando aquela grande fonte de vida espiritual fluía dos seres nos quais a natureza espiritual estava completamente desenvolvida, quando o mundo extraía sua luz e sua vida de tais seres, obviamente não era possível que seu conhecimento, seus poderes e seu trabalho pudessem ser amplamente repartidos com a humanidade não desenvolvida, ou até mesmo com a humanidade comparativamente avançada que os cercava. Menos ainda era possível que uma parte substancial de seus ensinamentos, ou uma verdadeira compreensão de seu trabalho e seus métodos pudessem ser alcançados pelas pessoas em geral. E, contudo, era necessário que fossem criados elos e cumpridas etapas, por assim dizer. Assim, resultou que os homens muito mais avançados, embora a natureza espiritual neles ainda não estivesse totalmente evoluída, homens de grandes poderes que despontam em nossa história como gigantes da humanidade, lutaram para possibilitar à parcela da humanidade que progredia alguma compreensão
do caminho ascendente que precisa ser trilhado, alguma compreensão dos métodos que devem ser adotados para que possa haver uma aproximação daquelas regiões espirituais. Veja que ela tem uma sequência, uma evolução do ser humano em sua atividade de conhecimentos intelectivos, né? Que é o pseudo, o semiocultismo, que esse semiocultismo é um passo para pegar o caminho maior, que é o ocultismo, como ciência, como conhecimento imperioso, né? Assim nós tivemos Cagliostro, assim nós tivemos Giordano Bruno, assim nós tivemos Pitágoras, assim nós tivemos tantos e tantos outros assim que chegaram a iluminar o mundo, né? Como o Senhor Jesus, como o Senhor Buda. Então, esses desenvolvimentos, nós podemos ter esses seres como assim até uma advertência de se, puxa vida, tem seres da nossa humanidade que chegam a uma iluminação tão grande. Então, isso nos incentiva a abraçar esse caminho e pisar preferencialmente com pés puros, lavados com sangue puro do nosso próprio coração. Isso é muito importante para você eh, se alinhar nessa caminhada, você seguir nessa caminhada com segurança. Segurança que a Annie Besant tão bem adverte nessa pequena grande obra que é o ocultismo, semiocultismo, pseudo-ocultismo. Quando as pessoas ouvem, né, essa palavra ocultismo, muitas vezes, inclusive, muitas pessoas têm inclusive medo, né, desse termo, né, acabam associando a questões negativas, né, ou até fantasiosas, se a gente for considerar o ponto de vista desses autores, né. A Blavatsky, na obra Ocultismo Prático, então ela salienta que a gente deveria focar o estudo no que ela chama não, né, o que a sabedoria da Índia chama de Atma Vidya, né? Então a sabedoria de Atma, né? O Atma que seria o espírito, né? Então a sabedoria espiritual. E como você disse, existe um nível mais abaixo que seria o semi-ocultismo, que seria essa especulação filosófica que a gente faz, né? Academicamente se fala, né? Filosofia especulativa da Índia, né? Muito do que se estuda, né? No ambiente teosófico seria isso, academicamente falando. Muito obrigado pela oportunidade, você me honra muito com esse seu convite, e é um convite que me agradou muito, porque a TV Suprem é muito importante, é muito necessária. Um abraço a todos. Um abraço, nós que agradecemos, nós que ficamos honrados com a sua presença e a sua partilha. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Félix Miranda, lá de Curitiba, sobre a obra Ocultismo, Semiocultismo e Pseudo-Ocultismo. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.